CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. O governo de Mato Grosso do Sul acaba de lançar um pacote de medidas para a retomada do setor econômico no estado. E é por isso que a gente conversa agora com o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel. Bom dia, secretário. Bom dia, um prazer falar com vocês da CBN, prazer estar aqui com vocês. Secretário, estamos falando de um pacote de quase 800 milhões de reais para ajudar os setores mais atingidos pela pandemia. Então, eu gostaria que o senhor já começasse falando o que está previsto dentro desse pacote. Olha, na verdade é um conjunto de medidas, né, que tem como previsão atuar em cima daqueles setores mais prejudicados pela pandemia. A gente tem que lembrar que desde março de 2020 a pandemia vem afetando profundamente setores econômicos da sociedade. E a gente trabalhou muito no primeiro momento para estruturar essa rede de saúde, perder menos vidas, dando suporte a essa necessidade que a sociedade tinha e tem, mas a consequência direta é no social e na economia. E tem algumas medidas, né, que visam obter resultado diretamente nessas áreas da economia. Estamos falando de bares e restaurantes, estamos falando de turismo e de cultura. Tá? Para bares e restaurantes, nós buscamos um apoio que é a isenção total de ICMS para todos os estabelecimentos. Nós estamos falando de cerca de 6 mil estabelecimentos no Mato Grosso do Sul, que são optantes do Simples Nacional, isso é 95% do mercado, e que vão ter isenção total de ICMS até o final do ano que vem, até dezembro de 2022. A ideia é que isso possa ajudá-los a ter uma recuperação econômica durante 1 ano e meio, sem arcar com nenhum tributo de ICMS para essa categoria. Para aqueles 5% restantes desses estabelecimentos que não são optantes do Simples, a gente vai reduzir a carga tributária de 7% para 2%, para que também eles tenham um resultado direto em relação à sua atividade econômica. Isso falando de bares e restaurantes, que é um setor que sentiu muito na pandemia. No turismo, nós vamos ter um auxílio direto para os profissionais do setor de turismo de R$1.000 durante 6 meses, um auxílio para esses profissionais que estão muitas vezes sem trabalhar, eles estão à margem, né, da formalidade do trabalho, até pela diminuição da atividade turística. Nós temos também para as empresas de turismo e para as empresas de bares e restaurantes que têm o seu veículo cadastrado em nome da empresa, uma isenção de IPVA para o ano que vem. Isso também dá um fôlego financeiro para esse grupo de empresas. E temos para a cultura muitas ações que voltarão a iniciar com apoio do governo. Serão publicados editais, né, de 2020, 2021 e 2022. Esses editais somam aí mais de 21 milhões de reais e apoio direto também para os trabalhadores da cultura de R$1.800, né, 3 parcelas de 600 daqueles trabalhadores que estão sem trabalho no momento. Além disso, a gente tem o Mais Social, que é o grande programa social do governo, que para mais de 100 mil famílias vai aportar R$200 por mês a partir de agora, de julho. Isso também para poder ajudar na reativação da economia e dar um mínimo de dignidade para essas famílias que estão sem emprego, sem trabalho, sem condição de obter qualquer tipo de renda. E aí nós vamos antecipar metade do 13º salário para todos os servidores do Estado, como uma forma de injetar um valor importante na economia sul-mato-grossense nesse momento de retomada. Então, é um conjunto de medidas que visa injetar recurso na sociedade, com recurso próprio do Estado, sem criar nenhum tipo de endividamento, para que a gente tenha a retomada o mais célere possível da economia, sabendo que a única coisa definitiva em relação à pandemia, o que vai resolver de fato é o avanço da vacinação. E todo o nosso esforço
na área de saúde, nesse momento, é vacinar o sul mato-grossense. Secretário, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. Em relação à cultura, esse auxílio de R$ 1.800 em 3 parcelas de R$ 600, qual a expectativa em relação ao número de pessoas que vão receber esse auxílio e o que é necessário para que esse artista, esse profissional da cultura consiga esse auxílio? Olha, ele tem que ter um cadastro na Fundação de Cultura, né? Nós, no ano passado, no meio do ano passado, quando a pandemia se agravou, nós já fizemos um aporte para esses profissionais de cultura, então nós temos praticamente todos eles cadastrados, são mais de 1.000 pessoas também que estão nesse cadastro, mas isso não é limitado a essas 1.000 pessoas, aí depende do cadastramento dele. E a partir de agora nós vamos liberar esses R$ 600. Lembra que no início do ano nós agilizamos muito também a Lei Aldir Blanc, para que a gente pudesse liberar um recurso diretamente para os trabalhadores de cultura, né? Então, no meio do ano passado, no início do ano, com verba federal da Aldir Blanc, e agora com recurso próprio do Estado, esses 3 meses de auxílio também a esses trabalhadores. Agora, na cultura, o nosso entendimento mais importante são os recursos do FIC, né, que nós vamos liberar, e os novos editais, que a gente tem a expectativa de ter muito operador da cultura, trabalhador da cultura contemplado, com recurso de 24 milhões, para que eles possam retomar a sua atividade. E isso vai ser em paralelo com a vacinação da nossa população. Então, a gente começa, imaginamos, a retomar a normalidade, e esses recursos darão impulso no segmento cultural, com atividade plena dos nossos artistas, seja na área musical, teatral, pintura, cênica, artesanato, enfim, todo o nosso conjunto cultural que vai poder retomar aí essas atividades. E tem também a previsão, então, de R$ 1.000 mensais durante 6 meses para os guias turísticos, né, secretário? Isso, guias turísticos e trabalhadores também de bares e restaurantes, né? Principalmente aqueles pequenos, né? Você tem, às vezes, os MEI, que são os microempreendedores individuais, que tem muita dificuldade de acessar crédito, que é uma outra ação também, né? O programa de microcrédito está sendo subsidiado pelo governo, para que eles possam acessar sem juros e com aval do governo. E as instituições financeiras poderão atuar com esse suporte do governo. Mas os R$ 1.000 são diretamente para os profissionais do setor de turismo, bares e restaurantes, durante esses 6 meses. É importante dizer que existe também o cadastro desses profissionais, né? A Fundação de Turismo tem isso muito bem definido, e todos vão poder acessar esse valor por 6 meses. E é tão somente para poder mantê-los na atividade, com o mínimo possível, na medida em que as atividades elas retomam a sua normalidade. Secretário, nós anunciamos aqui, noticiamos, né, reuniões que foram feitas com esses setores, incluindo aí turismo, cultura, né, os bares e restaurantes. Justamente naquele momento, então, vocês já estavam fazendo esse levantamento para trazer essas medidas? O senhor, então, enxerga que esse plano de retomada é o começo da virada econômica em Mato Grosso do Sul? Daniela, Ingrid, é exatamente isso, né? Há uns 3 meses atrás, o governador, preocupado com a extensão da pandemia, quer dizer, nós atravessamos o ano passado inteiro, completou um ano agora em março e se agravou, né? E aí medidas restritivas, elas são necessárias muitas vezes, apesar de termos um critério muito técnico para adotar essas medidas dentro do prosseguir. Então, foi um tempo muito além do que poderíamos imaginar. E por isso as medidas, né? A gente tomou essas medidas ouvindo os setores. Fizemos pelo menos 2 reuniões na Federação da Indústrias, ouvimos a Federação do Comércio, CDL, ouvimos a Brasel, o Conselho Estadual de Turismo, enfim, todas as instituições, entidades, empresários que estavam pleiteando ações e apoio foram ouvidos, né? E foi extremamente importante para poder atuar em cima desse projeto, desse plano de apoio. Concluímos isso há cerca de 15 dias, elaboramos as minutas de lei, até porque depende de aprovação da Assembleia Legislativa, já foi encaminhado ontem mesmo
para a Assembleia Legislativa, que se comprometeu em tramitar em regime de urgência. Então, foi fundamental ouvir os setores para que a gente pudesse definir esse conjunto de medidas que é um apoio importante nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. E, secretário, em relação ao 13º, no pacote está previsto, então, antecipação em 50% do 13º já no próximo mês, e nós recebemos uma dúvida de uma ouvinte, que é servidora pública, e queria saber se é opcional essa antecipação. Olha, não é opcional porque a gente coloca na folha do Estado, né? Agora, ela gastar ou não o 13º, ela pode pôr no poupança e pega lá em dezembro, né? Porque quando a gente põe o 13º na folha, ele vai para todos os servidores. Nós temos 72 mil servidores na ativa e inativos, é a metade do 13º, isso para injetar na economia do Estado mais de 200 milhões de reais. Né? Assim, e aí tem muita gente perguntando isso, mas se eu não quiser usar, ok, é ótimo, né? A pessoa ela pode fazer render esse dinheiro em alguma aplicação, na poupança, alguma coisa. Mas todos os servidores receberão esse valor nesse momento. Secretário, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto para a gente, nós estamos aí caminhando para o fim da entrevista, mas antes de finalizar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a obra do Aquário do Pantanal, porque recentemente houve uma declaração sua, dizendo que ela deve ser finalizada apenas no primeiro semestre de 2022. Havia anteriormente uma previsão para dezembro de 2021, mas aí já foi feita essa nova previsão para 2022. Vocês estão encontrando dificuldades, secretário? Por que essa nova previsão? Só para deixar claro, não é uma nova previsão. A previsão de dezembro de 2021, quando eu cheguei aqui na Secretaria, já não existia. Ela sempre foi abril de 2022. Existe, sim, dificuldade em 2 projetos licitatórios, que é o de suporte à vida, dos 13 que nós empreendemos quando eu cheguei aqui, para que a gente pudesse dar agilidade. 11 projetos já estão licitados e em andamento, hoje tem mais de 100 funcionários no Aquário trabalhando a todo vapor, e esses 2 projetos de suporte à vida estão em fase final de licitação, que não comprometem esse cronograma do primeiro semestre do ano que vem. Então, nós vamos fazer de tudo para que a gente tenha não só concluído o Aquário, mas para que a gente coloque o Aquário para operar o ano que vem. Estamos em tratativas com a contratada da concessão, que é a Catarata, mas lá se vão uns 6 anos desse contrato, e a gente está realinhando com a área jurídica do Estado e da empresa para entender se eles vão permanecer na concessão. Se não, a gente de imediato já abre uma nova licitação para a concessão. Mas a gente tem que ter essa visibilidade da conclusão da obra. Então, deixando claro, o suporte à vida é toda aquela estratégia e estrutura de engenharia para manter a manutenção dos seres vivos que estarão no aquário. Não só os peixes, mas os mamíferos, toda aquela fauna e flora que estão lá e que precisa de um trabalho de engenharia importante nesse momento para ser estruturado, mas que está em andamento. Nós temos muita confiança que no primeiro semestre do ano que vem a gente entregue o aquário. Pelo que a gente tem aqui de levantamento, orçado inicialmente em 84 milhões de reais, essa obra já consumiu mais de 240 milhões dos cofres do governo, né, secretário? Esse orçamento original, de 84 milhões, era do governo anterior, quando nós assumimos, esse valor já estava praticamente estourado e com muita coisa para fazer. O aquário estava num processo judicializado e por isso demorou tanto para poder equacionar todas as situações, mas na época foi um orçamento que não era real, não era compatível com a obra, tanto é que foi judicializado. E a gente não poderia colocar nenhum recurso, porque tinha um recurso previsto que não concluiu a obra. E aí nós assumimos, desenrolamos todo esse processo jurídico, passamos a limpo, criamos um trabalho forte de transparência junto com os órgãos de controle, aí o Tribunal de Contas envolvido, o Tribunal de Justiça envolvido, todos os atores
interessados em acompanhar esse processo foram chamados para poder conhecer efetivamente. O Ministério Público acompanhou de perto para que a gente tivesse o máximo de transparência possível. E passada essa fase foi o início da retomada das obras, né? Foram relicitados todos os projetos específicos e por isso foram 13 no total. 11 já estão em andamento para que a gente conclua ainda até ano que vem e dê continuidade ao projeto do aquário funcionando, que é o nosso objetivo. Eu acho que a população do Mato Grosso do Sul merece ter o aquário equipado, funcionando e aberto para visitação. É isso que nós estamos trabalhando para fazer. Secretário Eduardo Riedel, de Infraestrutura, conversou aqui com a gente, então, sobre o novo pacote de medidas para a retomada do setor econômico em Mato Grosso do Sul e também um posicionamento em relação às obras do Aquário do Pantanal. Muito obrigada pela sua participação, secretário. Eu que agradeço, Ingrid e Daniele, um prazer falar aqui com vocês e deixo um forte abraço aí a todos os ouvintes da CBN. Bom dia. Um bom dia para o senhor. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.